Mais Viana. Mais Viana. O Mais Viana deste mês de janeiro começa com serviços de segurança. Vamos conhecer a empresa de Viana do Castelo, Viana Fogo, com o Franklin Silva e também com o José Carneiro, que nos vão traçar o percurso desta empresa que já tem cerca de 20 anos. Acompanhe-nos no último domingo deste mês de janeiro. Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos à edição do Mais Viana de janeiro de 2021. Começamos este ano de emissões a falar de serviços de segurança, neste caso segurança contra incêndio em edifícios e proteção individual. São nossos convidados Franklin Silva e José Carneiro, da Viana Fogo. Vamos conhecer esta empresa de Viana do Castelo. Muito obrigado aos dois por estarem presentes no Mais Viana aqui da Rádio Alto Minho. Começo pelo Sr. Franklin Silva, que nos vai fazer aqui uma retrospectiva do aparecimento desta empresa de segurança, Viana Fogo, aqui em Viana do Castelo. Uma empresa que já tem mais de 20 anos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sim, a Viana Fogo, portanto, vai fazer 20 anos. Ela foi fundada em abril de 2002. Numa fase inicial dedicava-se à comercialização e manutenção de extintores e caixas de incêndio e também à comercialização de equipamentos de proteção individual. Portanto, esta empresa surgiu porque na altura não havia nenhuma empresa deste ramo aqui no distrito de Viana do Castelo. Portanto, foi uma empresa que foi crescendo de uma forma sustentada. Em 2008, depois mudamos de instalações para dar onde nos encontramos atualmente. Não abre uma empresa destas quem quer. É preciso certos requisitos, nomeadamente a legislação aplicável a este setor. O que é necessário para abrir uma empresa como a Viana Fogo? Olha, em 2008, portanto, foi publicado o Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio e o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio, porque era um vazio legal que existia, ou havia pouca legislação sobre esta exigência. Portanto, qualquer pessoa poderia abrir uma organização ou uma empresa para trabalhar neste setor. No entanto, com estes diplomas legais, vai introduzir aqui, digamos, um conjunto de requisitos e ainda bem. Para abrir uma empresa como a Viana Fogo, é preciso, efetivamente, infraestruturas adequadas. Portanto, a norma para a manutenção dos extintores coloca como requisito mínimo, por exemplo, 50 metros quadrados de área. É preciso ter técnicos devidamente qualificados, com formação específica. A segurança contra incêndio não se resume só ao extintor ou ao carretel que nós habitualmente vemos nos edifícios. Tem muito mais, existem muitos mais equipamentos. Estamos a falar, por exemplo, sistemas automáticos de detecção de incêndio, centrais de bombagem, cortinas corta-fogo, portanto, há imensos equipamentos, resistos corta-fogo, há imensos equipamentos que hoje em dia são obrigatórios a implementação em edifícios novos e nos edifícios existentes é necessário às vezes adaptá-los e quando têm esses equipamentos é obrigatório fazer essas verificações. Obviamente que só se consegue prestar um serviço de qualidade quando temos internamente recursos humanos com qualificações, com experiências. Daí que uma das nossas apostas ao longo do tempo tem sido a formação contínua nestas áreas da segurança contra incêndio. Portanto, hoje em dia já não é assim tão fácil abrir uma empresa de segurança contra incêndio devido às exigências legais que existem e também a necessidade de ter recursos humanos devidamente qualificados, com formação específica. Daqui a bocado vamos falar dos serviços que a Viana Fogo presta e que de facto não se resume só essa segurança contra incêndio aos produtos como os extintores, mas já que falou aí nos recursos humanos, podemos começar já por abordar esta questão dos funcionários. De facto, é muito importante. Como é que está estruturada a Viana Fogo nos termos dos recursos humanos, dos funcionários que têm, o tipo de serviços que eles executam e o número de funcionários? Depois, a seguir, falaremos da formação. Por exemplo,
A empresa, quando foi fundada, foi criada com, inicialmente estavam 4 colaboradores e neste momento já somos 13. Apesar de não, portanto, esta pandemia ter se iniciado em 2020, a Viana Fogo, portanto, criou emprego. Portanto, ainda contratamos mais um técnico de segurança contra incêndio. Portanto, em 2008, quando mudamos de instalações, criámos condições para efetivamente também promover uma formação, passámos a ter recursos, digamos, adequados para prestar essa formação. É a minha preocupação fazer, digamos, continuamente o levantamento das necessidades de formação. A legislação que saiu em 2008, que veio trazer este conjunto de requisitos legais, veio também a dar origem a empresas que ministram formação na área da segurança contra incêndio. Portanto, os próprios fornecedores e fabricantes começaram a desenvolver equipamentos para ir de encontro a esta legislação. Portanto, nós procuramos sempre, e estamos sempre na linha da frente, no que diz respeito às novas tecnologias no âmbito da segurança contra incêndio. Portanto, uma das fontes de formação são os nossos parceiros fornecedores, em que hoje em dia não é só a apresentação de um produto novo, mas sim a sua formação. Portanto, os técnicos da Viana Fogo estão em formação constante com os nossos fornecedores. Para além disso, assistem também a formações promovidas por entidades acreditadas pela DGERT no âmbito da segurança contra incêndio. E isso deu origem que a Viana Fogo, em 2010, aumentasse e diversificasse o seu leque de serviços, digamos, aos clientes. Nós temos clientes desde o comércio tradicional, como temos as grandes indústrias, por exemplo, a indústria automóvel, que são indústrias que dão muita importância às questões de segurança, porque as próprias seguradoras avaliam os riscos destas empresas. E quando algum equipamento de segurança contra incêndio está avariado, o nosso cliente é obrigado a informar a entidade seguradora dessa avaria. E o custo diário aumenta. Porquê? Porque se houver um incêndio, logo os meios de combate de incêndio estão mais reduzidos. Logo as consequências poderão ser maiores. E, portanto, como estas empresas dão muita importância à segurança contra incêndio, nós abarcamos todos esses serviços e anualmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, fazemos essas verificações para garantir que os equipamentos estão operacionais em caso de ocorrência de um cenário de incêndio. Há aí também uma responsabilidade por parte da vossa empresa. Existe uma responsabilidade por parte da nossa empresa e, por exemplo, um dos requisitos é termos um seguro de responsabilidade civil. Portanto, uma empresa pode ter o seu erro, portanto, não há empresas perfeitas. Claro. E quando um empresário disser que a sua empresa já não tem nada a melhorar, eu até costumo dizer, portanto, preocupem-se porque a empresa não tarda muito, vai encerrar, porque todas as organizações têm sempre aspectos a melhorar. Portanto, é este o conceito que eu transmito aos meus colegas de trabalho. Temos sempre que melhorar. E, portanto, nós apostamos imenso na formação. E em 2010, que eu quase que diria foi o ano de viragem, porque a Viana Fogo foi a primeira empresa a nível nacional a criar oficinas móveis, em que era habitual até essa data fazer a recolha, por exemplo, dos extintores e levar para as instalações. Certo. E depois devolver o equipamento ao cliente. E nós, em 2010, desenvolvemos oficinas móveis em que essas oficinas estão totalmente equipadas. Felizmente, a norma de manutenção de extintores, que foi alterada no ano passado, há 2 anos, em 2019, veio trazer esse requisito, que é as oficinas móveis têm que ter todos os equipamentos. Portanto, a Viana Fogo, em 2010, já o tinha, portanto, sem haver uma exigência normativa. Portanto, para as pessoas perceberem, as oficinas móveis são carrinhas equipadas. São carrinhas equipadas. As carrinhas da Viana Fogo sempre foram carrinhas bem equipadas. No entanto, temos conhecimento que há outras empresas no mercado que tinham carrinhas oficinas móveis, mas no seu interior tinham talvez 20% ou 30% dos equipamentos exigidos. Esta norma, em 2019, veio dizer, não, quem tem oficinas móveis e para fazer a manutenção nestas viaturas
tem que ter os mesmos equipamentos que uma oficina fixa tem. Portanto, a Viana Fogo já não teve nenhuma preocupação com esse requisito porque já o cumpria desde 2010. Por isso é que as nossas viaturas são mais compridas e nós víamos algumas empresas aí com viaturas mais pequenas e obviamente que não tinham, digamos, todos os recursos necessários para fazer a manutenção. Portanto, e nós em 2010 já tínhamos as nossas oficinas móveis com todos esses equipamentos. O que nos obrigou também a mudar aqui, digamos, métodos de trabalho, a dar formação aos colaboradores, a documentar procedimentos e práticas nas oficinas móveis, melhoramos a qualidade do serviço ao cliente, em termos ergonómicos para o trabalhador e em termos de desgaste e cansaço, houve aqui uma melhoria, digamos, significativa, porque repare, neste momento a nossa oficina móvel vai ao cliente, o colega recolhe o equipamento, leva à oficina, faz a devida manutenção de acordo com a norma, tem os equipamentos informáticos, entra na nossa plataforma, faz a manutenção e na hora o cliente tem acesso ao seu relatório através da nossa plataforma digital. Portanto, já não trabalhamos com papel, portanto, somos uma empresa amiga do ambiente, em que digitalizamos todos os nossos processos. E isto obrigou, obviamente, que houvesse aqui uma evolução por toda a equipa da Viana Fogo, desde o responsável até o técnico, até as administrativas, portanto, e é por isso que eu digo que as empresas têm que colocar diariamente desafios a toda a sua equipa, para evitar que entremos na monotonia do trabalho. Isso leva ao cansaço. E se nós não tivermos desafios diários, digamos, a necessidade de sermos criativos, portanto, isso é que faz, digamos, a motivação, isso é que nos leva à motivação, ao envolvimento e à paixão por aquilo que nós fazemos. Deixa-me agora falar aqui com o José Carneiro, porque é um funcionário da Viana Fogo. Vamos olhar a perspectiva do lado do trabalhador. Eu pergunto ao José, há quanto tempo trabalha na Viana Fogo? Boa tarde, Fernando, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Alto Minho. Eu trabalho na Viana Fogo há cerca de 6 anos. 6 anos. E trabalha em que área da empresa? Sou responsável pela área comercial. Sei que tem outros antecedentes em empresas do mesmo ramo. Faça-me um pouco o historial do trabalho que desenvolveu noutras empresas e na Viana Fogo. Eu nas outras empresas desenvolvia também a atividade comercial. Recolhia e entregava extintores na última empresa que representei antes de abraçar aqui o projeto da Viana Fogo, e quando vim trabalhar para a Viana Fogo foi exatamente isso que eu vim fazer. Portanto, eu recolhia e entregava extintores. Eu sou a prova viva de que dentro desta estrutura podemos, através do nosso trabalho, do nosso esforço, adquirir o reconhecimento e dentro da própria estrutura abraçar outras situações. Nomeadamente, neste momento, só me dedico exclusivamente à parte comercial. A administração entendeu, à data não tinha um comercial, e entendeu que seria a altura de avançar com este departamento, e agora é isto que eu faço na Viana Fogo. Neste momento, o que eu faço é o acompanhamento à angariação de novos clientes e o acompanhamento desses trabalhos de segurança contra incêndio, mais na área eletrónica. A Viana Fogo, acho que a grande diferença da Viana Fogo com as outras empresas onde eu trabalhei, e sobretudo neste último ano e meio, efetivamente é a maneira como a equipa é gerida. Portanto, nós temos sempre voz ativa nas decisões importantes da empresa. A empresa, obviamente, ter uma entidade patronal, mas nós somos sempre ouvidos nessas questões. Depois também a questão das iniciativas que vamos tendo ao longo do ano. As iniciativas, nomeadamente, de team building, infelizmente interrompidas agora com a atual situação, mas tínhamos, por exemplo,
uma iniciativa que era a última sexta-feira de cada mês. Fazíamos uma atividade em equipa, desde fazer um paddy paper pela cidade de Viana do Castelo, visitar os principais monumentos. Introduzimos também numa dessas sextas-feiras a questão da ReFood, que tem sido muito importante para percebermos também a realidade em que nos encontramos. Entre outras coisas, por exemplo, estou-me a lembrar também este ano a atividade que damos início, que é o Day Off. Portanto, no dia do nosso aniversário, temos direito a ficar em casa com o dia remunerado, e é isto que nos motiva a todos os dias dar o nosso melhor, e tendo dentro das instalações da Viana Fogo um espírito de equipa e uma união como é difícil ter noutras empresas. Já vou voltar a si, José, mas só perguntar aqui ao Franklin o seguinte: isto que eu referia, por exemplo, no caso do team building, que referia aqui o José Carneiro, tem muito a ver também com a preocupação que a empresa tem no bem-estar dos seus funcionários, e aqui podemos introduzir o tema dos riscos psicossociais, que hoje em dia são de ter em conta por parte das empresas e das gestões das empresas. Sim, é muito importante. Aliás, quando esta pandemia começou, portanto, no ano passado, né? Portanto, está a fazer agora, ou vai fazer agora um ano, portanto, e nessa altura a Viana Fogo teve que se adaptar. Portanto, a minha preocupação foi implementar logo um conjunto de práticas para salvaguardar e proteger todos os colaboradores, clientes e fornecedores da Viana Fogo, em que tivemos que criar espaços próprios adequados para cada posto de trabalho, e, portanto, neste momento ninguém trabalha, portanto, cada colega trabalha num espaço próprio, não ter contacto com outros. Tivemos que delimitar a nossa loja, investimos em equipamentos de proteção individual, criamos kits de emergência para as viaturas, implementámos todos os requisitos de DGS e outros. Uma preocupação primeiro interna para depois poder ser externa. Exatamente. Portanto, acho que aí foi o primeiro desafio que enfrentamos, não é? Portanto, de repente o comércio tudo fecha, existe um medo generalizado sobre a situação, portanto, e houve a necessidade aqui, portanto, adaptarmos à realidade. Com isto, obviamente, que existem os riscos psicossociais, que é, diariamente nós somos inundados com notícias de casos de infectados, de mortes que lamentamos, que, digamos, empresas que são obrigadas a fechar, e muitos colegas meus que estão ligados também, que têm empresas que têm neste momento problemas gravíssimos para ultrapassar. Espero que consigam ultrapassar, outros infelizmente não vão conseguir. Isto vai gerar o desemprego, portanto, e todos nós ficamos ansiosos, portanto, todos nós ficamos com receio de sermos contagiados, ou um familiar nosso mais próximo possa ser contagiado, que consequências podem advir daí. Portanto, isto cria níveis de stress e de ansiedade, o medo de perder o posto de trabalho. São os danos colaterais. Os danos colaterais. Eu, como responsável da equipa, cabe-me a mim monitorizar diariamente, digamos aqui, os níveis de felicidade dos colaboradores. E eles sabem que eu sou uma voz amiga, sempre que precisarem de mim, fora do contexto de trabalho, eu estou sempre disponível, como já aconteceu e acontece. E é muito importante conseguirmos avaliar, ou é importante para os gestores importante avaliar estes riscos psicossociais, para que o trabalhador se sinta feliz, que se sinta, digamos, motivado com a empresa para garantir a produtividade. Porque estes efeitos colaterais, obviamente que está a causar aqui consequências em algumas empresas, não é? Portanto, ou porque o colaborador fica de baixa, ou porque está preocupado com os seus pais.
Portanto, há aqui, digamos, situações que esta pandemia nos causa, que acaba por influenciar o desempenho, digamos, no trabalho. Por isso, é minha responsabilidade zelar pelo, digamos, pelo bem-estar dos meus colegas e de todos os trabalhadores na Viana Fogo. Vamos passar agora à parte dos serviços que presta a Viana Fogo. Franklin, o que é que nos pode aqui dizer sobre os diversos tipos de serviços que são prestados aos clientes? É assim, nós para prestarmos os serviços, uma empresa como a Viana Fogo, para prestar o serviço, tem que estar registada na ANEPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E a Viana Fogo está registada em todas as valências. Para conseguir isso é preciso, obviamente, ter recursos físicos e humanos com a formação adequada. Nós prestamos, portanto, serviços na área da comercialização, instalação e manutenção em portas resistentes ao fogo, por exemplo, em sistemas de compartimentação. Somos das poucas empresas, digamos, que prestamos serviços nestas áreas. Sistemas automáticos de detecção de incêndio, portanto, conhecidos mais pelo SADI. Sistemas e dispositivos de controle de fumo. Portanto, quando há um incêndio, muitos dos nossos clientes têm claraboias de desenfumagem, que é no caso de haver um incêndio, e para ver a evacuação dos fumos é preciso ter equipamentos adequados, desde a entrada de ar até à saída, digamos, do fumo. Nós instalamos estes equipamentos e fazemos a respectiva manutenção. Os extintores, portanto, é algo que já está mais corrente, ou digamos, a maior parte das empresas nesta área fazem a manutenção dos extintores. Nós fazemos muito mais além dos extintores. Sistemas de extinção por água, onde instalamos centrais de bombagem, que são equipamentos que as indústrias têm, que é no caso de haver um incêndio, portanto eles têm que ter meios próprios de abastecimento de água e depois de distribuição da água por toda a rede de incêndio. Sistemas de extinção automática é algo muito específico, muito técnico, em que, imagine um espaço crucial, um servidor, por exemplo, de um banco. Nem sempre, portanto, não tem uma presença contínua de pessoas. Portanto, para além de ter um sistema automático de detecção de incêndio, também tem sistemas de extinção automática. O que é que isto é? Se houver um incêndio, o próprio sistema detecta e extingue automaticamente o incêndio. Como, por exemplo, as OTs de cozinha, agora é obrigatório, quando as OTs têm determinadas dimensões, ter um sistema automático de incêndio. E nós estamos até certificados pela LPCB, portanto temos essa marca. Temos também a sinalização de segurança, portanto a sinalética. Implementamos também medidas de autoproteção. Também temos a parte de sistemas de intrusão, portanto os sistemas de alarme. Estamos registados na PSP, porque para instalar sistemas de alarme existe a obrigatoriedade do registro da PSP. Também implementamos sistemas de videovigilância, temos equipamentos de proteção individual e, portanto, temos... muita coisa para além do fogo. Muita coisa para além do fogo. Portanto, eu costumo dizer que desde que a legislação saiu, portanto, o incêndio é uma área muito vasta, muito grande, e, portanto, a Viana Fogo tem valências e capacidade para atuar em todas as áreas da segurança contra incêndio. José Carneiro, ouvimos há bocado o Franklin falar sobre os clientes, que há desde a loja até à indústria. O José, que é responsável pela parte material, tem com certeza que gizou uma metodologia de angariação de clientes. Quem é o cliente da Viana Fogo? Olha, essencialmente a Viana Fogo tem dois tipos de clientes. Tem os clientes que encaram a segurança como uma despesa e tem os clientes que encaram a segurança como um investimento. E nós, nesses clientes, são todos bem-vindos, como é óbvio, mas nos clientes que encaram a segurança como um investimento, temos sempre ali um desafio constante, porque são-nos por vezes pedidos soluções para problemas difíceis. O que nós, na parte comercial, tentamos fazer é divulgar, acima de tudo,
os serviços mais específicos que a Viana Fogo presta. Nomeadamente, por exemplo, assistências a grupos hidropressores de bombagem, selagens corta-fogo, como já foi aqui referido, sistemas de extinção automática, sistemas de extinção para ótos de cozinha, porque é na oferta deste produto que acaba por nos fazer com que nos diferenciemos da restante concorrência. Não somos, já felizmente há bastante tempo que deixamos de ser uma empresa que apenas faz verificação de extintores e caixas de carretel, para irmos para este campo que é mais específico e mais técnico. Como é que se faz a angariação de clientes neste ramo de atividade? Há um padrão comum ou vocês estudam o mercado de uma forma diferente, tendo em conta que estamos a falar de segurança? Olha, nós felizmente na Viana Fogo o trabalho de angariação de clientes, o próprio nome da Viana Fogo fala por si. Portanto, somos uma marca, aliás, o nosso slogan, o nome e uma marca ao serviço da segurança, diz muito daquilo que a Viana Fogo representa a nível distrital e diria até neste momento a nível nacional, porque temos clientes no país todo. E essa angariação parte quase por indicação. Por indicação. Os departamentos de qualidade das empresas por vezes mudam. Há um engenheiro que hoje trabalha na empresa A, mas amanhã está na empresa B, e quando chega à empresa B, a Viana Fogo é sempre contactada para darmos seguimento aos serviços na área da segurança. Muito bem. Franklin, há pouco falou da preocupação que tem com os trabalhadores, com o seu bem-estar e com constantes inovações na área dos recursos humanos, mas depois há a responsabilidade social. Há muitas empresas que já se preocupam também em olhar para fora de portas. É o caso da Viana Fogo. Como é que o Franklin tem estruturado isso em termos de responsabilidade social na empresa? É assim, a responsabilidade social já é um assunto que eu já trabalho nesta área já há bastante tempo, porque também sou consultor na área da qualidade, ambiente e segurança e responsabilidade social. Portanto, já implementei estas normas noutras empresas, o que me deu também aqui alguma experiência de conhecer outras organizações noutros setores e de implementar estas normas e estas práticas de responsabilidade social. Eu acho que hoje em dia uma empresa não é só criar, digamos, emprego. Tem que ir mais além do que isso. Tem que olhar para a sociedade onde ela está inserida. E portanto, eu acho que hoje em dia, e nos dias que vivemos hoje com a pandemia, ainda mais devemos olhar para a sociedade, apesar de acontecer o contrário, porque as empresas estão preocupadas em sobreviver, em angariar trabalho, em manter os postos de trabalho. Portanto, e sei que muitas instituições de cariz social têm problemas acrescidos, porque, digamos, o número de pessoas desempregadas aumenta, o número de pessoas com necessidades aumenta e os apoios diminuem. E portanto, a Viana Fogo, há mais ou menos há 1 ano e meio para cá, implementou um conjunto de ações e temos vindo a implementar, e temos outros projetos inovadores que vão ser lançados em breve nesta área. Mas, portanto, nós implementamos o team building, que é aquilo que o meu colega já falou, todas as últimas sextas-feiras de cada mês almoçamos. Sim. E depois tinha uma atividade surpresa que eu organizava. Uma das atividades foi efetivamente o Paddy Paper, em que nos dividimos e fomos conhecer os monumentos, portanto, de Viana. Nesse almoço convidei uma colega da ReFood que veio apresentar o projeto ReFood, que era desconhecido, digamos, para alguns colegas. Esse é o tal olhar para fora de portas. Exatamente. No final da apresentação da colega, qual era o objetivo da ReFood, eu questionei toda a equipa quem é que estaria disposto a participar, em fazer a recolha, em disponibilizar-se ao final do dia, portanto, à noite, ir com os colegas da ReFood e ir pelos restaurantes e fazer a recolha de alimentos para depois ser distribuídos pela ReFood pelas pessoas. E houve receptividade. Todos participaram. Eu fui o primeiro, mais outro colega. Disponibilizámos as viaturas e fomos recolher, portanto,
portanto, esses bens alimentares para serem distribuídos. Fizemos outra atividade do team building, que foi passar uma tarde, digamos, em equipa, onde tivemos a jogar bowling, onde tivemos a jogar matrecos, onde tivemos a jogar todo o tipo de... Tivemos em conjunto a desenvolver várias atividades, depois fizemos um lanche, depois fomos para casa. Entretanto, tivemos que suspender esta atividade, portanto, com a vinda da pandemia. Em maio, como a Viana Fogo se teve que reinventar face à pandemia, a Viana Fogo foi das primeiras empresas a nível nacional a comercializar dispensadores de pedal para desinfetar as mãos, tapetes desinfetantes, e aquilo que nós fizemos foi pegar parte da margem de lucro desses artigos e adquirimos, portanto, cabazes solidários em maio, em que nós adquirimos cabazes solidários num comércio aqui em Viana familiar, portanto, em que nós ajudamos o comércio que tinham estado fechados. Comércio tradicional. Exatamente. Contribuímos, portanto, adquirimos os bens alimentares e oferecemos à ReFood. Recordo-me também que agora, portanto, este Natal, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, portanto, lançou a campanha Viana Mais Presentes. Nós adquirimos 30 prendas para dar a crianças. Tive conhecimento também que a ReFood estava com dificuldades em arranjar bens alimentares para a ceia Natal, e a Viana Fogo comprou todos os bens alimentares, desde bacalhau, batatas, e ofereceu à ReFood para alimentar 120 pessoas. Claro que isto traz uma satisfação a todos os elementos da equipa da Viana Fogo, portanto... É um enriquecimento, não é? Somos todos envolvidos nestas somos todos envolvidos. Oferecemos máscaras, penso que foram 3.000 máscaras a 20 instituições de cariz social no Natal, portanto, porque sabemos que estas instituições também estão com dificuldades, não é? Portanto, estão a lidar com surtos portanto, nas suas instalações. Tivemos conhecimento que também a Associação Gatos Ninguém também estava com dificuldades, e compramos alimentos para gatos e oferecemos. Portanto, a responsabilidade social tem que fazer parte do dia-a-dia das organizações. Portanto, E um exemplo a seguir por outras empresas. Claro. Era bom que assim fosse. Portanto, era bom para todas as empresas, para todos e para toda a sociedade. Franklin, estamos quase a chegar ao final do programa. Também, José, vamos fazer aqui uma pergunta para os dois, uma pergunta quase final, que tem a ver com o seguinte: 20 anos envolvidos, ainda há margem para a Viana Fogo evoluir no futuro? Como é que, em termos de projetos, o que é que tem na sua cabeça para os próximos anos desta empresa vianense? É assim, há margem para evoluir, existe. Aquilo que o José Carneiro dizia, o nosso melhor comercial é o cliente. Nós temos clientes porque são, digamos, sugeridos por outros clientes. Já tivemos alguns casos em que o cliente trocou-nos por outras empresas no ano seguinte, porque estes serviços normalmente são anuais, acabaram por regressar a nós. E eu costumo dizer até à equipa, um cliente quando deixou de trabalhar connosco por questões de preço, eu costumo dizer, ele vai regressar porque ainda bem, porque vai ter uma oportunidade de ver com a concorrência e fazer esta análise comparativa. E efetivamente nós temos clientes que no ano seguinte regressaram novamente para a Viana Fogo. Nós temos clientes no Algarve, temos clientes em Lisboa, por exemplo, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Leiria, REN, Inframoura, no Algarve. Temos clientes que nos pagam a deslocação para o Algarve, mas preferem que seja a Viana Fogo a fazer o serviço. Portanto, isto para mim é uma satisfação, para mim e para toda a equipa, enorme, porque reconhece-nos competência. Repare, uma empresa que está no Sul e que prefere que seja uma empresa daqui do Minho a ir prestar o serviço com tantas empresas ao longo destes 650 ou 700 quilómetros, portanto, significa que aquilo que nós fazemos-lo bem e que o cliente reconhece esse serviço. Também na semana passada obtivemos a certificação Top 5% Melhor PME 2020. Portanto, temos todas as sementes lançadas, efetivamente, para nos expandirmos.
temos clientes que querem que a gente esteja presente noutros locais e a Viana Fogo tem projetos no futuro e portanto, eu costumo partilhar as minhas decisões com os meus colegas, que isto é uma das inovações de gestão, em que eu coloco sempre à equipa da Viana Fogo, digamos, decisões estratégicas. Portanto, em vez de ser eu o único a tomar a decisão, eu coloco o desafio e fico à espera do feedback e com base nesse feedback analiso e em conjunto tomamos a decisão. Só, por exemplo, no final do ano investimos numa nova viatura para uma nova oficina móvel e eu coloquei, digamos, esse desafio à equipa, o que é que achavam, porque não é normal em pandemia, digamos, fazemos investimentos e a Viana Fogo fez imensos em 2020. Analisámos várias marcas e foram os colegas que disseram, não, esta marca é preferível porque o depósito de combustível tem mais capacidade, o consumo é mais reduzido, o espaço é maior. Portanto, quem tomou a decisão da marca da viatura a adquirir nem sequer fui eu, portanto foram os meus colegas. Muito bem. José Carneiro, para fechar, comunga desta ideia do Franklin que há margem para evoluir mais na empresa, nomeadamente no seu setor, na área comercial? Sempre. Falámos diariamente sobre estas matérias e efetivamente o futuro na Viana Fogo, quer para os elementos que fazem parte, sobretudo os funcionários desta empresa, acho que o futuro é risonho e que o que aí vem de certeza que são coisas muito positivas, porque aquilo que nós fazemos e aquilo que nós trabalhamos, como a Franklin acabou de dizer, é sempre construído por uma equipa e quando assim é, as coisas tornam-se sempre muito mais fáceis. Muito obrigado aos dois. Para fechar, quero que me digam uma música da vossa preferência com que fechamos o Mais Viana deste mês de janeiro. A música, como não podia deixar de ser, foi a Votos e foi a música da Marisa, Melhor de Mim. Uma escolha da equipa. Exatamente. Muito obrigado. Continuação de sucessos para a Viana Fogo. Ouvintes da Rádio Alto Minho, vemo-nos no próximo mês de fevereiro com mais uma edição do Mais Viana. Muito obrigado. Alto Minho FM.